Olá, valor no compromisso. Gênesis 17, 25. Ismael era da idade de 13 anos quando foi circuncidado a pele do seu prepúcio como a aliança de Deus com Abraão e Abraão com Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, que chegou aqui nesse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino. É um canal de libertário cristão. Ative o sino para receber todos os dias as notificações diárias nesse mesmo horário. É uma honra ter você aqui. Deixe o seu like, pedido de oração, comentários. Faça sua oferta com satoshis de Bitcoin. Aprenda a fazer sua autocustódia, pois é o verdadeiro patrimônio masculino e também feminino, a depender do ponto de vista. Compartilhe para a partir de 12 destinos, pois nós estamos na poderosíssima campanha de 12 meses até o dia 28 de maio de 2026. Você pode estar sendo liberto mental, espiritual e financeiro através do Bitcoin em autocustódia. Eu oro pela sua vida enquanto você interage e compartilha. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesse instante precioso, o Senhor faz uma obra de milagre na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, a sinceridade no compromisso, o valor no compromisso, faz com que os sentimentos sejam harmoniosos. A natureza fica ao seu favor quando você coloca valor no compromisso. Eu fiquei 2 dias agora sem fazer vídeos, 3 parece-me com hoje, e uma pessoa que segue meu canal fidedignamente, que é o meu amigo Cauã, ele disse: todas as vezes, pastor, que o senhor não puder fazer o vídeo, o senhor avise aos seguidores do canal. E isso falou profundamente comigo, pois é necessário colocar valor no compromisso. Às vezes nós temos um compromisso, mas não colocamos valor nele. Damos prioridade a outras coisas. Abraão aqui vai circuncidar o menino de 13 anos. E o texto faz questão de dizer que ele pegou esse menino com 13 anos e foi circuncidar, o Ismael. Que o nome Ismael, que significa Deus ouviu. Deus ouviu a Agar, que era escrava de Abraão, e ele teve um filho com a escrava e agora ela era sua esposa e esse menino não era seu escravo, era seu filho, seu herdeiro. O jogo mudou dentro da casa de Abraão. Abraão agora tem 2 esposas, a saber Sarai, que agora é chamada de Sara, que vai dar à luz a um filho também posteriormente, que Deus havia feito uma grande promessa para ela, de dar filhos na velhice. Então, agora Abraão vai ter o 2º filho, mas precisa circuncidar todos da sua casa. Queridos, valor no compromisso gera fidelidade, gera vínculo, gera seriedade. O povo judeu tem uma característica, a característica da fidelidade. Quando grandes empresas querem ser instaladas no Brasil, se contrata gerentes judeus por causa de firmeza no pacto, naquilo que eles falam, nos seus compromissos. Eles procuram honrar os compromissos. Abraão procurou honrar aqui, pela fé, o compromisso com Deus, circuncidando todos da sua casa, não só por uma visão biológica para evitar doenças e ter uma família forte, sólida, numerosa, com todos da sua casa, não só da sua genética biológica, mas com todos da sua casa, que eram soldados. Ele age aqui com um propósito a longo prazo. As pessoas hoje querem ter filhos, às vezes, a curto prazo, pois a maioria das gravidezes, 55% das gravidezes no Brasil, são indesejadas sem programação, devido a 80% das mulheres usarem contraceptivos. Então, além da dificuldade do ser humano de gerar filhos com facilidade, eles ainda inventam uma bomba, como a pílula do dia seguinte e outras coisas mais, que na verdade são inventadas pelo Estado para poder controlar a natalidade dos escravos. Se você não sabia, nós somos tidos para eles como escravos. Escravos do consumismo, escravos de tudo aquilo que nos tira o foco principal, que é da geração da família.
Eu estive na igreja essa semana, eu não estou pastoreando a igreja, mas eu estou visitando na Assembleia de Deus e eu pude ver que o culto de missões fala apenas de gerar filhos espirituais, mas não fala de gerar filhos biológicos. São poucas crianças na igreja, os que nascem por acidente. 156 mil internações de aborto no Brasil registrados pelo SUS em 2022, devido ao uso de contraceptivos. As gravidezes, na sua maioria, são indesejadas, não são planejadas. E é uma luta para hoje gerar um filho, porque o filho ficou inviabilizado pelo Estado se ter filhos. Pelo perigo, pelo risco de se ter o filho para perder para os entorpecentes, para o submundo. Estamos vivendo um final de ciclo. Pode-se falar em tudo, menos em ter família, filhos. Hoje meu canal não tem grandes crescimentos, muitas das vezes flopados, os vídeos não avançam, porque são pessoas isoladas que aceitam a palavra como essa. Mas é interessante que eu estou usando todos os versículos da Bíblia, versículo por versículo, todos os dias, e todos os dias eu consigo falar nos versículos acerca de filhos. Palavra é filha de quem gera. E essa palavra é gerada pelo meu espírito, e do meu espírito foi gerado pelo Espírito de Deus. Isso não é uma exegese bíblica, mas uma exegese. Todas as palavras bíblicas são filhas daquele que gerou. Jesus é filho, o Pai gerou o Filho. Ele é filho unigênito do Pai, filho gerado espiritualmente e fisicamente. A Bíblia fala de filhos de Gênesis a Apocalipse. Fala de criação de família. A família é a célula mata. Interessante que até as bactérias se reproduzem. Apesar de serem assexuadas, se reproduzem de si mesmas, mas os seres humanos não querem reproduzir. Interessante que o ser humano se diz semelhança divina, mas quando chega nessa parte de gerar filhos, eles acham que isso é uma coisa diabólica. Mas foi o compromisso que não foi valorizado. Então, nesse texto, estamos vendo sobre o valor do compromisso. Abraão coloca valor no compromisso, o compromisso da circuncisão. O compromisso da circuncisão é para um propósito de ter filhos, não é simplesmente cortar prepúcio, causar dor no bebê ou no garoto. Quando o prepúcio de Ismael está sendo cortado, ali eles não estão querendo apenas causar um ritual de dor, de sacrilégio, ou de... Não é sacrilégio essa palavra. A palavra sacrilégio significa menosprezar o sagrado. Não estão querendo ali fazer um flagelamento, não é um autoflagelamento. Sangrar pelo prepúcio, pela pele do órgão genital masculino, não significa um autoflagelamento como os eremitas faziam, se chicoteando para amortecer o corpo, para revigorar a sua alma, como Paulo fala, que ele sacrificava o corpo da sua morte. Não é um autoflagelamento, mas sim com um propósito de não causar doenças nas mulheres e ter filhos fortes, saudáveis e inteligentes. Porque o Estado, o faraó, e os faraós de hoje, que estão aí presentes também, eles não querem que a sua família seja forte, sólida e numerosa. Ele quer que seu filho seja pobre, burro e dependente do Estado, e não livre, independente e forte. O nosso projeto aqui nesse canal, o Libertário Cristão, é levar essa palavra de libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin e autocustódia. Para as pessoas terem filhos, elas precisam hoje como nunca ter a sua liberdade financeira, principalmente os homens. Eles precisam entender que ter terra no Brasil não é viável, ter terra é algo que você vai perder para o Estado pela cobrança de IPTU ou para a sua esposa que possivelmente pode querer criar inveja de você, homem, não dar a sua liberdade de ter mais de uma mulher ou ter mais filhos, porque a maioria das mulheres dizem depois no casamento que não querem ter filhos, e então você fica aí chupando o dedo, desculpa a expressão, sem poder fazer filhos, sem poder ter uma família forte, sólida e numerosa. Você vai ficar tolhido pela mulher que tem ambição pelos seus patrimônios. As mulheres, depois que descobriram dinheiro, elas não querem mais a submissão. Abraão conseguiu ter filhos aqui com uma escrava. Ela era escrava, então ela tinha total submissão. As mulheres chamavam seus esposos de senhor. Hoje as mulheres querem ter o mesmo direito do marido, e isso causa uma desigualdade na sociedade, causa um desregulamento moral
e social. E falando de contraceptivos, lembrei aqui que o anticoncepcional também causa desregulação hormonal, sangramentos, escorrimentos, problemas mentais, distúrbios, depressão, AVC, infarto e outras doenças, trombose, cefaleia, que é dor de cabeça constante, dores de cabeças constantes. Falando assim nesse nível de comparação de uso de contraceptivos e de mulheres que estão causando esse desequilíbrio, querendo ser empoderadas e maior do que o marido, ou trabalhando, ganhando dinheiro. E a função especial da mulher é gerar filhos. A palavra de Deus diz, Paulo fala, que as mais novas se casem e criem seus filhos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. E as mulheres estão priorizando carreira, e às vezes até com razão, porque vê que mulheres casadas andam estressadas, as que têm filhos muito estressadas, muita perca, então não é espelho para as que quereriam ter filhos e acabam se frustrando, dizendo não, filho agora não, ou filho nunca. Então eu estou falando com pessoas que estão num nível de frustração elevadíssimo, por isso que esse canal às vezes não pega tanta visualização, porque não fala o que o povo quer ouvir, fala o que o povo precisa saber. Essa mensagem é uma mensagem libertária, é uma mensagem de descoberta, uma mensagem de valorização do compromisso com Deus. Qual é o seu compromisso com Deus? Quando você nasce com um compromisso de gerar, de perpetuar a espécie humana, não só por uma questão de tradição, mas por uma questão espiritual. Quando Jesus fala necessário vos é nascer de novo, você nasce de novo quando você gera um filho. Abraão nasceu de novo quando gerou Ismael. Abraão vai nascer de novo quando ele gera a Isaac. Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai gerar 12 tribos de Israel, certo? Jacó é o pai de José, é o pai de Benjamim, é o pai de Naphtali, é o pai de Zebulon, é o pai de Judá. Ele vai gerar vários filhos. Então, de um filho se gera outros filhos que gerarão mais outros, e isso é perpetuação da espécie. Essa espécie já tem mais de 3.000 anos, 4.000 anos, o povo de Israel. Essa história aqui do capítulo 17, versículo 25, é a história antiguíssima, e essa nação perdura até hoje, a nação sagrada, os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. Jafé e Sem foram os filhos da obediência, e Cã, o filho da desobediência, mas todos eram para ser abençoados por Deus. Então, valor no compromisso. Qual é o valor que você dá ao seu corpo? Quando uma mulher diz meu corpo, minhas regras, ela está seguindo uma agenda global de feminismo. E ela não pode ser sozinha, ela não pode ter filhos sozinha. Os filhos têm que ser gerados no casamento, certo? Nunca se viu tanto de gaysismos, de feminismos, de destruição da família como está acontecendo na nossa atualidade. Então, é como Maquiavel disse, nós homens devemos, antes de tudo, pensarmos em sermos temidos do que amados. Homens que ficam procurando amor nas mulheres, como a história da princesa, é a história aí da princesa, né? Do romance, da historinha, né? Do casal de jovens, do príncipe encantado, aquela coisa romântica que ele dá flores. Essa coisa faz com que os homens fiquem emasculados, sem o domínio da situação, e acabem sendo efeminados e não gerem. Uma sociedade para gerar, as sociedades que deram certo foram sociedades de machos, de homens que estavam no controle, os homens sendo genitores, protetores e provedores. E nessa sociedade você precisa se posicionar, porque nós estamos vivendo a ponta do iceberg, nós estamos vivendo as últimas horas desse final de ciclo intergeracional, onde o Drex no Brasil, que é o dinheiro fiduciário, que não vai ser possivelmente ser negociado, ou seja, quem vai ter seu dinheiro em Drex não vai poder transformar em dólar, em criptomoeda, não vai poder comprar Bitcoin, só vai ser para uso interno no Brasil. E 130 países vão adotar criptomoedas de CBDC, não criptomoedas das que já existem. Só vão ser aceitas pelo Estado, compra de terreno, compra de casa, carro, só com o Drex. 2026 já está para ser lançado com data marcada. 2026 já está logo ali.
Então, essa é a advertência, é a palavra valor no compromisso. O compromisso, conheça o Bitcoin, aprenda a fazer autocustódia, todos os dias eu estou avisando nesse canal. Se inscreva, ative o sino, compartilhe com 12, faça sua oferta em satoshi de Bitcoin, se não souber eu te ensino. Compartilhe com 12 destino, deixe seu like e faça parte desse compromisso aqui nesse canal. Bote valor no compromisso. Quem coloca valor no compromisso, compartilha. É valor no compromisso. Quanto vale o seu compromisso com esse canal? Quanto vale a sua fé? Quanto vale o que Deus tem para fazer através do seu corpo? Quanto vale? Vale R$100? Vale 1 milhão? Vale 10 bilhões? Ou é um valor incalculável? O valor que Abraão colocou no compromisso valia mais do que tudo que ele conseguia adquirir. Quero orar pela sua vida nesse momento enquanto você interage com esse canal. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, que o Senhor abençoe cada pessoa, cada homem e cada mulher, e liberta poderosamente no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.